Vambora, vambora. Sejam bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Ih, freia. Calma. Calma, calma, calma. Mostra, agora dá pra falar. Seguinte. Estamos jogando aqui com algum Camaro genérico que o R-Factor 2 tem no seu conteúdo original. E na pista de Interlagos, produzida e cedida pela Razer Studios ao R-Factor 2 há cerca de 2 anos atrás. Eu acho que de 1 a 2 anos atrás. Eles cederam essa pista aqui pro pessoal da Image Space Incorporated. Quando a Image Space Incorporated era dona do R-Factor 2. E agora é o estúdio 397 que manda na bagaça toda. Calminha. E por que a gente está jogando dois conteúdos pra lá de genéricos nessa tarde de segunda-feira que eu estou de folga? Porque a gente está tentando testar o DirectX 11. E vamos ver quais são as diferenças aqui, gráficas, diferenças de performance. Se tem diferença, se piorou, se melhorou, ou se está tudo a mesma bosta. Chuto essa última opção, vamos embora. Passando aqui na reta dos boxes, por enquanto dá pra ver que a taxa de quadros por segundo tá lamentável. Eu não sei se dá pra vocês, se vai dar pra vocês verem. Eu acho que não, mas tem algumas informações na tela ali que o próprio jogo disponibiliza. E a gente tá... Eu não tô com tudo no máximo, tá? Tá tudo no alto, mas não é o máximo que o jogo disponibiliza. Pera aí. O que dá pra perceber é que a gente não passou dos 35 quadros por segundo ainda. O jogo teve um pico de 45 ali, parece, mas a média aqui tá em 33. Subindo um pouquinho, mas... Ai, caralho. Muito baixo ainda. E... eu não lembro de cabeça os detalhes, mas eu não vou testar os detalhes aqui da versão anterior, porque eu nem sei se é tão simples assim voltar para a versão DirectX 9. Mas, cara, eu fazia essa mesma configuração aqui, tava um pouquinho acima de 40. Eu joguei... Peraí, eu joguei na sexta-feira, antes de atualizar o jogo por completo. Tava um pouquinho acima de 40, então a gente tá perdendo ali pelo menos... Ó, agora subiu um pouquinho. Estamos acima de 40 também, porque vai ficando com carros mais espalhados na tela. Eu diria que é uns 10% de perda de quadros por segundo, aparentemente, pelo menos nessa combinação aqui. Vambora. Caramba. Galera, saíram da pista. A inteligência artificial continua muito boa, não mudaram nada, obviamente, porque não tem nada a ver com essa questão gráfica. Olha que legal. Eu sempre fico impressionado. Ui, opa, ai. Acidente de corrida, vocês viram que obviamente foi acidente de corrida. Nada de anormal ali. Não temos Sebastian Vettel pra ficar reclamando no rádio, então segue o jogo. Aqui é estilo NASCAR, meu amigo. O máximo que ele pode fazer é tentar fazer um acidente de corrida comigo quando ele chegar perto de mim. Mas a inteligência artificial do R-Factor 2 não tem a capacidade de ser vingativa. Ui. Legal desse Camaro aqui. Aqui é câmbio H. E os 3 pedaizinhos lindos, sendo utilizados de maneira magistral. Muito gostoso fazer ponta-ataque
Eu tinha um tênis que eu usava como ponta-taco, que eu chamava de pé de pano, porque ele era muito... tinha um solado muito fininho. Ui! Volta! Forte aqui! E... ele não deixava meu pé machucar, mas ainda assim me dava alguma sensibilidade. Ai, caralho! Volta! Oh, meu Deus do céu, vai foder tudo agora. Volta, volta, volta. Ai, caralho! Porra. Freio muito tarde. Pera aí, vou tentar recuperar isso aqui. Mas enfim, esse pé de pano que eu tinha, ele era bom porque ele não tirava a sensibilidade total dos meus pés. Caralho, velho. Olha a treta. Passando no laranjinha. Muito bom. Mas ele simplesmente se desfez. E agora eu tô correndo com 2 meias em cada pé. Pra fazer o ponta-taco aqui e não ferrar com os meus pisantes. Ui! Caralho, que cagada. Tá bom, tá bom. Tamo vivo. Olha a treta ali na frente. Vamos subir aqui. O FPS tá melhorando ainda, mas não tá nem perto de chegar nos 60 quadros por segundo. Tá quase beirando os 50 agora. Na verdade agora caiu pra 42. Enfim, tá muito ruim. Não tá legal isso aqui não. E vou te falar, a parte gráfica. O que temos pra dizer dessa parte gráfica? Ui, não muita coisa, porque eu sinceramente não vejo muitas diferenças entre o que a gente tinha antes com o DirectX 9 e o que a gente tem agora com o DirectX 11. Pera aí, vamos ver o que vão fazer aqui na frente. Caralho, velho. Viu que maluquice? Mas o que também é compreensível, porque não adianta você ter o DirectX 11 no seu jogo se os assets que você tem, se os modelos, se os efeitos que você tem no jogo em si não aproveitam essas novas possibilidades que o DirectX 11 traz. Então a gente fica meio que naquela... Tem uns efeitinhos, dá pra ver uns efeitos aqui. E eu vi na configuração de gráficos, de gráficos não, principalmente de resolução, que a gente tem aquele Video Settings Options lá, que a gente tem antes de iniciar o jogo, que tem algumas firulas de... Oh, meu Deus! Que a gente tem algumas firulas de pós-processamento. Mas, sinceramente, eu não gosto desses efeitos de pós-processamento, porque... Peraí. Não quero encher a traseira dele dessa vez. Vou fazer bonitinho aqui. Que caralho. Caralho, velho. Anda. Oh. Cara, foi só falar que eu não queria encher a traseira dele que eu dei 2 esporradas aqui. Olha, vamos passar... Ó, louco, velho. Eu vou tirar toda essa parte que eu falei que eu não ia dar fazendo uma batida na traseira de ninguém. Ei, Jesus. Eu diria do leite que fase. Enfim. Nem sei o que eu tava falando, velho. Ah, dos assets do jogo. Não tem possibilidade de aproveitar as questões do DirectX 11 e dos pós-processamentos. Efeitos de pós-processamento, pra mim, ele só serve para deixar o jogo desnecessariamente pesado, porque os benefícios que ele traz, benefícios gráficos, não compensam a queda de frame rates que ele causa. Então, eu geralmente não utilizo eles.
Agora a questão gráfica, cara, não tem muita diferença, porque a não ser que o pessoal do Estúdio 397 comece a produzir conteúdos que faça jus ao DirectX 11, não vai ter muita diferença e assim, não vai dar nem pra dizer que o jogo vai poder ficar mais leve, porque você vai ter que otimizar o jogo pro DirectX 11, não tem um botãozinho mágico que transforma magicamente um DirectX 9 mais ou menos pesado num DirectX 11 levinho, que é uma das vantagens do DX11. Então, a gente fica nela. Mas, por outro lado, a gente também tem que entender que o pessoal... Peraí. Que o pessoal do 397 precisa do DX11 para implantar o Rift, né? Porque o Oculus Rift, principalmente o Oculus Rift, eu não sei se o HTC Vive é isso? Acho que é. Mas enfim, não é nem questão do hardware. Eu não sei se o software consegue disponibilizar a realidade virtual sem estar no DX11 pelo menos. E é um dos motivos pelos quais o automobilista não vai ter tão cedo nada de realidade virtual. E assim, eu acho que, embora vai continuar sendo uma coisa de nicho, o Oculus Rift e o HTC, pra simulador ele é muito legal, cara. Eu nunca experimentei, mas assim, a gente não precisa comer terra pra saber que é ruim, né? Eu nunca experimentei ele, mas os depoimentos que eu leio, tirando alguns que criticam a performance em si, e eu acho que sim, você precisa ter pelo menos uma 1080 para aproveitar a realidade virtual em toda a sua glória. Para simulador ele é muito legal. Imagina, cara, eu não sei, se você já experimentou e tá vendo esse vídeo, fala aí um pouquinho o que você acha. E fala também se o que eu tô passando é de fato realidade. Mas o que dá a impressão é que a imersão é um negócio absurdo. Que a imersão que você tem com o Rift, por exemplo, é um negócio que nem a melhor combinação possível de 3 telas aqui poderia proporcionar. Porque você literalmente está dentro do carro, né? E para jogos como simulador de corrida assim, faz muita diferença. Eu não sei se para outros, não sei se, por exemplo, você vai jogar Mario em realidade virtual, se vai ter alguma diferença. Eu não sei nem se dá. Mas assim, um jogo de em primeira pessoa, por exemplo, seria muito legal. E simulador, né? Porque, pensa, você tá em primeira pessoa aqui. A visão que a gente tem tá em primeira pessoa. Então segue o mesmo parâmetro, mais ou menos, de um FPS. Enfim, falando umas besteiras aqui, mas eu acho que tem algum fundo de verdade. Meu FPS chegou nos 50 ali, mas caiu mais um pouquinho. Mas agora que não tem ninguém na frente, tá nos 50 quadros por segundo, o que é muito triste também. Porque nem sozinho eu consegui chegar nos 60. Então as impressões do DX11 aqui pro rFactor 2 são um pouco mistas. Eu entendo o que o pessoal quis com o DX11, porque é um passo necessário, mas ao mesmo tempo a gente tem um simulador que desde sempre tem essa aparência de beta, tem esse jeito de estar eternamente em beta, e agora a gente tem o beta de um simulador que parecia estar em beta. Eu não sei se dá pra entender muito bem, nem se eu só tô sendo muito claro. Mas a gente tem, basicamente o Studio 397 tem mais um problema para resolver. Eles, com o DirectX 11, eles não resolveram nenhum problema em si, a não ser a possibilidade de usar o Oculus Rift, mas eles criaram mais um problema, que é o fato de que o jogo vai precisar ser... Cara, se vocês estiverem vendo o alarme disparando aí, desculpa, é que eu moro no centro da cidade, o negócio é bizarro aqui às vezes, e é uma tarde de segunda-feira. Então imagina o caos. Então eles têm mais esse problema pra criar, pra consertar.
que é otimizar o jogo para DirectX 11. Fazer o quê? Acho que a gente vai pra última volta? Não, última volta agora. Caralho. Já foi. Falando um monte de besteira aqui. Vamos encostar. Ganhamos. Nossa, que legal. Encostar aqui logo depois da segunda perna do S. Mas é isso aí, pessoal. É mais ou menos o que eu tinha pra falar do DirectX 11, do R-Factor 2, é isso. Não tem muita melhoria. Não vai ter, a não ser que o pessoal comece a criar todos os assets do jogo para utilizar os benefícios do DX11, e ainda tem a questão da performance que deu um hit de uns 10%. Mas é isso aí então, beleza? Falou, pessoal. Tchau, tchau.